O ano de 2077 em Fallout. Bom, que o cair das bombas aconteceram, todos nós já sabemos. Que o envolvimento da Vault-Tec e as manipulações nas políticas existirem, todos nós já sabemos. Mas o que fez levar a isso tudo? Aí, nem todos nós sabemos. As tensões geopolíticas em 2077 estavam tão altas que só bastava uma faísca para o fim do mundo. Enquanto os países menores não podiam fazer nada ao não ser observar, nós tínhamos os gigantes decidindo o futuro da humanidade, em apenas um botão. Sempre esses três, né? Brincadeira um negócio desse. As bombas começaram a cair no dia... Para! Para entender melhor 2077, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, precisamente em 2052. A comunidade europeia é equivalente à União Europeia do mundo real, que se integrou como uma entidade estatal em toda a Europa. O conflito entre os Estados Unidos e China foi intensificado pela dependência mútua de importações de petróleo de países ricos em recursos do Oriente Médio. A Europa achou que era uma boa maneira de lidar com a situação, era só responder com uma ação militar, a fim de subir os preços do petróleo no Oriente Médio. Mas o que ela ganharia com isso? Simples, a Europa possui uma fonte alternativa de energia. Isso fazia as pessoas que dependiam de petróleo, sei lá, para encher um tanque de gasolina no posto, essas pessoas iriam perceber o aumento do combustível, fazendo as pessoas quererem outros meios para manter seus carros abastecidos que fossem mais baratos. E aí entra a ideia da Europa e sua energia nuclear. Isso permitiu que a Europa se tornasse menos vulnerável às flutuações do mercado de petróleo, fortalecendo sua posição econômica em relação às nações que ainda dependiam fortemente do petróleo, como os Estados Unidos e a China. Que merda é essa que você fez? Nivelei o jogo. Acontece que o Oriente Médio não deixou barato e revidou, causando assim a Guerra dos Recursos. Conflito esse que foi tão grande que as reservas de petróleo lá no Oriente Médio secassem, fazendo sobrar só mais um lugar bom o bastante para conseguir petróleo, Alasca. E esse conflito que foi só terminar, adivinhe que ano? Sim, em... Agora sim, 2077. Que ano conturbado, cheio de caos, cheirinho de gás carbônico e cinzas de cadáver pelo chão. O Canadá, após ser quase tomado completamente por tropas americanas, finalmente concorda em se anexar aos Estados Unidos. A situação geopolítica atingindo um ponto crítico, as negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e China entrando em colapso. Ai, 2077 me parece ser o fim do mundo mesmo. O fronte de Anchorage é novamente retomado pelos americanos. Localizado no Canadá, foi onde realmente teve um conflito direto entre Estados Unidos e China, onde ocorreram as primeiras Power Armors, como os blindados T-51B, que você já conhece. Esse dia foi retratado como um dos eventos mais decisivos que levaram ao início da Grande Guerra Nuclear em 2077. Com o conflito e o fim do mundo se tornando cada vez mais uma realidade, a população estava em colapso, não sabiam o que fazer, então os Estados Unidos usavam as Power Armors de uma forma doméstica para controlar a multidão e a quarentena havia estabelecido em seu país. A Vault-Tec, por outro lado, continuava seu planejamento em massa para vender, para abrigar os cidadãos americanos em suas novas casas soterradas cobertas de metal, chamadas de vaults, a fim de fazer uns Nossa, o que está acontecendo comigo? A fim de salvar as últimas vidas humanas do trágico fim do mundo. O mundo testemunhou o início da Grande Guerra Nuclear, em uma guerra que durou apenas horas. Uma série de ataques nucleares coordenados foram lançados por várias nações nucleares, incluindo os Estados Unidos e a China. As armas nucleares devastaram não só a vida, como também o planeta, resultando em uma catástrofe de proporção apocalíptica. Pouquíssimas pessoas foram para os vaults, pensando que seria apenas um alarme falso. Meu Deus do céu. Os vaults foram selados e o mundo mergulhou em inverno nuclear. Sign up now and prepare for the future.